Voltando pro Bliss, A gente foi para a Austrália em 89 também. não teve uma história do campeonato na Austrália também, que vocês foram competir com os homens? Direto profissional antes daquele campeonato da Austrália. Quando chegou lá, a gente teve que competir com os homens. Ah, foi por isso que a gente competiu com os homens. Foi Eu lembro que tinham grandes nomes australianos, era o House Walk, eu acho que era o Jay Reid. Entre aspas, eles já eram os caras do esporte. Ver meninas ganhando. Se eu não posso estar enganado, corrija se eu estiver enganado. Eu sou muito fã do esporte, eu tinha muitas revistas e eu me lembro de uma revista, eu acho que foi de 1990, onde a Stephanie era cá. A Belinha tinha ganho de algum desses na Austrália. Ficou em quinto no campeonato. Eu caí numa bateria que era eu, Mike Schurte, Marcelo Pedro e Xandinho. Que bateria, hein? E aí eu fiquei em terceiro na bateria, eu ganhei do Xandinho. Pode falar que foi quarto? Então, Querido eu Xandinho. até fiquei em dúvida se eu tinha passado em segundo, mas o Marcelo Pedro depois vai lembrar. Eu não sei se ele... Eu acho que eu ganhei só do Xandinho, porque também ia ser demais ganhar também do Marcelo Pedro, né? No Mike Schurte. Eu ia passar, eu ia passar. Mas aí eu lembro que foi tão engraçado que eu passava pelo Xandinho e fazia assim, ó. Tá no bolso, botei no bolso. E como é que era isso? Fala aí, Mari. Pra receber a premiação, botou o maior batonzão vermelho pra receber a premiação. Foi entrar na bateria de batom. Então a Isabela é a história, é o carrasco da categoria profissional masculina. Foi quando o pessoal resolveu decidir de vez, não tem como competir mais mulher com os homens. Tava morrendo de medo de competir com a gente, né? Porque era um risco. Onda assim, de beach break, não tão grande. Mulher e Aquelas homem manobras naquela que eles época faziam, tava pau a Ficava pau. igualável, Se a onda for muito forte, realmente eles levam vantagem pelo corpo, por ser homens, né? Mas eu lembro que uma vez em Itacoatiara fizeram uma bateria, eu e Mari contra o Guilherme Tâmega e o Marcelo Siqueira. Quase que a gente ganhou, a gente estava ganhando no finalzinho, o Guilherme virou. Ele ganhou a bateria inteira. Pra variar, o Guilherme sempre vira no final, né? Segundos. Mas Mesmo assim nós encarnamos neles, quase, bem feito. aquele campeonato que fizeram com memória do Xandinho, eu fiquei em quarto, quinto, né? Eu fiquei alguma coisa assim. Então, desde aquela época, esse campeonato, no meio da década de 90, Mas eu acho que foi essa parte da faz uma festa. né? A gente não chegou a competir muito com... Não era muito normal isso acontecer. É porque mais que você na mídia, então eu vi, eu lembro até hoje que a Belinha fez a mala do... Isso saiu muito na mídia. Eu lembro de uma vez eu caí com o Kainoe Magui na Austrália. E eu lembro que ele era enorme, eu pequenininha, e o mar estava pequeno, então ele sabia que ele podia perder de mim. Olha, ele me jogou pra fora da onda, assim. Você lembra disso? Ele deu uma pé de patada E em mim, me jogou pra longe. Depois eu caí com ele no Errucai também. Ele ficava preocupadão de cair com mulher, porque ele ficava ali. Não, Kainoe Magui. O que acontece, Jéssica? Nós competimos muito nessa época de 85 até 90, a gente competia quase todo fim de semana, porque quando não tinha brasileiro era a Berge, quando não era a Berge era intercondomínios. a premiação era boa? Tinha muito campeonato. Essas perucas eu nunca fui pro Peru. Porque eu era pequena, tinha 15, 16 anos. Moto, né? Foi. Moto. Falar em moto, tem uma história que você já caiu com o Kung numa moto em Bali, um negócio desse, que você... Não foi, eu não tava com ele, não. Ah, não, isso é outra história. Ele caiu, eu caí É. outra vez. Eu lembro um negócio desse que eu li na revista. Mari passou, eu passei. Eu peguei onda, saí do mar. Cadê a Bela? Meu Deus do céu, o que aconteceu com a Bela? O que aconteceu com ela? Quando a gente tá... Depois de um tempo eu chego a ela, sabe o que tinha acontecido? Ela ficou presa, ela caiu. E a prancha ficava no... Tão devagarzinho que a moto desequilibrou e caiu. E ficou em cima de mim. Mas um deserto, não tinha ninguém, um matagal. Daqui a pouco só aqueles balineses com a língua vermelha, um cabelo em pé, com aquelas unhas enormes. Então não foi... Então não foi só na Austrália que vocês fizeram sucesso, né? Por onde vocês passavam não tinha meninas dentro da água e tal. Vamos falar um pouco de tombo, né? De Xandinho perdendo pra Isabela e botando no bolso. Que é coisa do passado. Mas ele deve estar lá em cima muito orgulhoso disso, com certeza. Ah, com certeza. O Xandinho era demais, né? Fez a categoria feminina ser o que é hoje em dia, forte assim também, né? Ele lutava pelas coisas, pelos nossos interesses também, né? A gente era muito unido, eu acho que isso que faz a força de um esporte, o feminino e o masculino andarem juntos, eu não acho. Eu acho que hoje em dia o certo seria dividir mesmo, porque tem gente no esporte que está atrapalhando de certa forma. Eu preferia me separar dos homens, porque quem está ali hoje em dia, eu não concordo com nenhuma ideia
das pessoas que estão hoje em dia mandando no bodyboard. Mas, antigamente, o que fez o bodyboard ficar forte foi a união. A gente era super unido. Eu lembro que eu sempre fui a representante da categoria, né? Sempre foi. Sempre fui, desde das primeiras reuniões no playground do Guto, no Leblon. Era a reunião da Amberge. Amberge, eu ia lá representar a categoria. O Guto me chamou, eu vou lá representar a categoria. Mas a gente sempre teve uma união. Sempre teve uma união. A gente viajava junto. Todas as viagens de Austrália, não era. Até quando a gente foi para a DOB, você sabe que quando a gente começou a competir. Sendo a representante. Também, até o final. Mas a gente viajava todo mundo junto, não era? A gente torcia um pro outro. É isso que eu quero falar, assim, hoje em dia a gente tem um circuito mundial separado, e a DOB, ela tinha uma força, que era as duas categorias juntas, e não eram 1, 2, 3 etapas. E é o que a Leila falou mesmo. A Leila sempre foi representante de categoria. Pra você, como é que você vê hoje em dia a situação do bodyboard no Japão e depois já nas Ilhas Reunião e depois voltar pra França, Portugal? Ou você acha que tudo tem que ser em fundo de pedra? O que você pensa sobre isso? Eu acho que tem que ter campeonato no mundo todo onde tiver patrocínio, onde o esporte estiver bem representado, tiver atletas daquele lugar. Por quê? Porque isso vai dar a força aos atletas locais para verem os ídolos vindo de outros países e falar assim, pô, que legal, tem os ídolos chegando aqui, tem um campeonato, aí eles vão ficar mais empolgados, vão querer competir mais. Portugal é importante, assim como o Japão foi super importante. O Japão, a Mariana Belinha não competia mais no circuito mundial, mas nós duas tivemos patrocínio do Japão durante muitos anos. Aí a gente fez as nossas pranchas eram vendidas no Japão, a gente foi capa de revista japonesa. Por quê? Porque tinha campeonato no Japão. Porque tinha o apoio. Então, é uma bola de neve, uma coisa leva a outra. Eu lembro de uma reunião X, lá no Havaí, que o Mike Stuart chegou, depois de um tempão, e falou assim, o circuito de bodyboard tem que ser em ondas de consequência. Agora, deixa não eu te falar, pode mais ter Japão, não pode mais ter Portugal, não pode. Aí foi quando começou. Todo mundo tem que ouvir o Mike Stuart, porque o Mike Stuart é o cara. E ele errou. E aí, sabe por que eu acho que ele errou? Isso foi. 95, 96, não, 95 deve ter sido já no final, Gente, tipo sabe por que 98, eu acho que ele 99. errou? Sabe por quê? Você vê o surf passou por várias etapas que a gente não passou nem pela metade. A gente pulou um monte de etapa que tem que ter isso. A gente tem que ter campeonato onde tem atletas de bodyboard que estão se interessando pelo esporte. E que se tiver o campeonato lá, as empresas que tem nesses países vão cada vez, pô, esse esporte é maneirão, vamos fazer lá esse campeonato. Aí o que aconteceu? O bodyboard que quis pular anos e anos e anos que o surf teve para crescer, para se estabilizar, para criar uma base fortíssima que a gente vê que é mesmo. É a base. Campeonatos pequenininhos, meio da barra, é ruim para bodyboard, eu lembro que eles falavam na época, mas era tão importante que o bodyboard se tornou aquele boom e aquele auge por causa daqueles campeonatinhos que a gente competia na Aberge, na Intercondomínios e saía em tudo que é jornal e todo mundo sabia o que era o bodyboard, quem eram as campeãs. Entendeu? E era todo fim de semana, qualquer mar continuasse assim, aí um dia os próprios patrocinadores iam querer colocar o bodyboard num mar diferente, num mar melhor, Tahiti, numa onda buracão, né, e tal. Do jeito que todo mundo, de repente, cortou isso do bodyboard, falou, não, agora é só onda assim. E essa época, a Belinha, ela não chegou a pegar o boom do circuito mundial, porque foi justamente numa época onde ela estava um pouco desanimada com o esporte, ela se casou. Conta um pouquinho desse pedaço, dessa fase aí, pra gente já depois emendar ali com a Leila. Para resumir, eu competi até 92, que foi um circuito aqui do Rio, que eu fiquei acho que 10 vezes em segundo lugar, fiquei de saco cheio. E eu ficava muito chateada porque eu via a tendência dos juízes. E eu acho isso muito errado, porque a gente se dedicava a vida ao bodyboard, era a minha vida. E de repente a minha vida estava na mão de pessoas que não mereciam me julgar ali. Porque estavam tendenciosas. Isso sempre aconteceu no bodyboard, isso é muito errado. E isso foi uma coisa que me fez parar aos poucos, eu fui parando, eu ia para a praia desanimada, eu não queria mais competir, não tinha mais saco, eu não queria mais competir. Pode existir um erro dos juízes, eles erraram porque foi disputada a bateria. Agora, acontecer sempre, entendeu? Valorizando, sempre levando para o lado de uma só pessoa, isso aí é errado, não pode acontecer isso estraga o esporte, desanima, os atletas desanimam. Isso é uma coisa que a gente tem que abrir o olho, tem que tomar cuidado, porque isso não pode acontecer. Se os atletas desistirem, desanimarem, o esporte acaba. E assim vai acabando. Quantas pessoas pararam por isso? Eu fui uma que desanimei,
sabe? Fui campeã, ganhei várias vezes, fiquei muito satisfeita, perdi várias vezes também. Isso deve ter sido muito complicado, porque hoje em dia o esporte já se estruturou bastante. Eu acredito que esteja bem diferente no julgamento, mas que não está 100% perfeito. Eu fico imaginando como é que foi essa época, foi bastante difícil. Mas aí também vieram as coisas boas, não foi, Isabela? Veio o casamento, vieram os filhos, foi uma outra fase. Casei, né? Foi ao mesmo tempo, já casei, já fui parando com Mari Borges, que eu já estava também querendo um outro tipo de vida. Sempre fui muito romântica, né? Queria me casar, ter filhos. Ficou como técnica da Mariana ali, né? Que foi nessa hora... Falei, vou seguir meu maridinho, fazer uma coisa. Se tivesse continuado, não sei se eu ia ganhar mais alguma vez ou não. Entendeu? Com certeza ia dar uma dura, porque o talento ainda tá igual, ó. Esse negócio de trecida cruzada de australiano, ó. Aqui, ó. Quem começou com trecida cruzada?